Mateus 24, nós vamos ler a partir do verso 3 para ganharmos tempo. Depois do verso de número 3, nós vamos saltar para o verso 29. E aí os amados irmãos me acompanham na leitura. Está escrito assim: Estando ele assentado no Monte das Oliveiras, aproximaram-se dele os discípulos em particular e lhes pediram: Dize-nos, quando acontecerão estas coisas? Que sinais haverá da tua vinda e do fim dos tempos? Verso 29. Logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão no firmamento e os corpos celestes serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos de uma a outra extremidade do céu. Aprendei esta parábola da figueira: quando já os seus ramos se tornam tenros, brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, vós, quando virdes todas estas coisas, sabei que ele está próximo à porta. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Porém, a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Amém? Amém. Muito obrigado pela gentileza por isso. Sentar-se. Obrigado, meu Deus. Meus amados, nós estamos vivendo um tempo que eu acho que não é nenhuma novidade para aqueles que estão percebendo os acontecimentos, de que cada vez mais nós estamos caminhando para o cumprimento das profecias bíblicas. Há duas coisas que a gente precisa separar para pensarmos sobre as profecias bíblicas. Porque uma coisa são o cumprimento delas, outra coisa é o fim das coisas. Nós temos a tendência de misturar isto na nossa mente, na nossa cabeça, e perceber sobre o cumprimento das profecias e o fim de todas as coisas. Eu fiz questão de ler com a igreja o verso de número 3 deste capítulo 24. Este capítulo 24 é um capítulo que muitas pessoas têm dificuldades de perceber por conta do nível de apresentação que o próprio Jesus colocou sobre a pergunta que foi feita. E qual foi a pergunta dos discípulos? Foi duas perguntas dentro de uma pergunta que demandou
duas respostas dentro de uma resposta. E qual foi a pergunta? Que sinal haverá da tua vinda? Jesus não tinha ido ainda. E os discípulos perguntaram: que sinal haverá da tua vinda e do fim dos tempos? Veja que são duas coisas distintas na mente dos discípulos. E deve ser também duas coisas distintas para cada um de nós que estamos aqui: o sinal da volta de Jesus e o fim de todas as coisas. Jesus começou a responder sobre a pergunta dos discípulos: que sinal haveria da vinda dele e que sinal haveria do fim dos tempos. A primeira coisa que a gente precisa entender é que o tempo bíblico para a volta de Jesus e o fim das coisas, tempo bíblico, é o mesmo. Que confusão! Se são duas coisas distintas, como que o tempo bíblico é o mesmo? Porque nós sabemos que a volta de Jesus se dará nos últimos dias, ou na 10ª hora, ou na meia-noite espiritual, ou no fim dos tempos. Isso é um tempo bíblico. E o fim dos tempos, como já está dizendo, é o fim dos tempos. São distintos, mas biblicamente é o mesmo tempo. Como que a gente entende isso? É porque desde o nascimento do nosso Salvador, a Bíblia já diz que é o fim dos tempos. Hebreus capítulo 1, verso 1 diz: tendo Deus falado aos pais pelos profetas, nos falou nesses últimos dias pelo seu Filho. Então, desde que Jesus nasceu, a Bíblia já vem contando como os últimos dias. Eu não sei se os amados entendem quando acontece alguma catástrofe. Já perceberam? Toda virada de ano acontece uma catástrofe. E esse ano de 2019 especificamente, veja quantas tragédias aconteceram. A tragédia de Brumadinho, a tragédia no CT do Flamengo no Rio de Janeiro, as vidas que se perderam pelas enchentes aonde houve o alagamento, o acidente inesperado, fatal de Ricardo Boechat. E as pessoas, quando veem isso, dizem assim: Jesus está voltando. Só que as pessoas esquecem que o mundo é mundo desde que o mundo é mundo. Desde que o mundo é mundo, o mundo é mundo. Não é porque houve o rompimento da barreira que Jesus está voltando. Não é porque um helicóptero caiu ou um avião caiu que Jesus está voltando. O helicóptero caindo ou não, a barreira tendo rompido ou não, os meninos terem morrido ou não, Jesus está voltando. Então veja que isso se daria no final dos tempos. Mas o final dos tempos não tem a ver com o mundo estar acabando. E também não tem a ver com necessariamente Jesus está voltando. Tem a ver que profecias bíblicas estão se cumprindo. E nós, a igreja do século 21, nós estamos tendo a oportunidade de ver como as profecias se cumprem. Mesmo quando você olha e diz: vai levar muito tempo para acontecer, daqui a pouco acontece. Ou quando nós olhamos e percebemos assim: nossa, ano que vem acontece, passa-se séculos e não acontece. Porque para os irmãos de Atos dos Apóstolos capítulo 2, Jesus ia voltar no dia seguinte.
Para os irmãos da igreja primitiva, Jesus ia voltar amanhã. E passou-se o primeiro século, segundo século, terceiro, quarto, já estamos no 21º século. Jesus ainda não voltou. Para você que está vivo, mas para quem já dorme no Senhor, Jesus já voltou faz tempo. Então, quando a gente pensa sobre isso, é muito interessante como igreja não estarmos desconectados do que Jesus está dizendo. Porque os discípulos perguntaram: que sinal haverá da sua vinda e dos fins dos tempos? Então, se você ler o capítulo, Jesus começa a narrar não fatos específicos, mas fatos históricos do que ia acontecer. Então Jesus começa falando sobre séculos, Jesus fala sobre décadas, Jesus fala sobre anos, Jesus fala sobre temporadas, Jesus fala sobre estações, e Jesus fala sobre dias, e Jesus fala sobre horas. Para cada década, séculos, meses, anos, dias e horas, Jesus marcou pontualmente o que ia acontecer ao redor do mundo. Porém, para quem Jesus estava falando? Os amados sabem que Jesus estava falando em particular para os discípulos. Então, esses discípulos refletem duas mentalidades. Jesus está falando para quem tem uma mentalidade racional e para quem tem uma mentalidade espiritual. Só Jesus consegue fazer isso. Falar para quem precisa ver para crer e falar para quem crê sem ver. Jesus consegue conectar as duas mentalidades no capítulo 24. E aí, para a gente ganhar tempo, por causa do tempo, ele então, no verso 29, eu não sei se você consegue perceber, sem se distrair, que ele diz assim: logo depois da aflição daqueles dias. Jesus então está falando sobre especificamente a nação. A nação, ela representa a política, a economia. A nação representa a sociedade. Então isso aqui é para quem tem uma mentalidade racional. Jesus está falando para filósofos, cientistas, economistas, políticos, astrônomos, pessoas que não consideram isto como verdade, mas vão provar na natureza, na política, na sociedade, na economia, que o que está escrito aqui é verdade. Você não precisa acreditar que existe um único Deus, você não precisa acreditar que a salvação vem dos judeus, mas você não pode negar que os sinais da natureza, os sinais da sociedade, na política, no homem, estão acontecendo. É a primeira mentalidade. Você não precisa ser catedrático em Bíblia, ler a Bíblia para confirmar que o que está escrito aqui, mesmo numa leitura simples como eu estou fazendo agora, você entenda que há uma verdadeira conexão entre a realidade que você enxerga e estas palavras que estão neste livro. É a primeira mentalidade. Jesus disse assim: o sol vai escurecer, a lua não vai brilhar e as estrelas não estará no firmamento. Isto é um sinal astrológico, é um sinal astronômico. Isso já aconteceu na história do nosso planeta. E Jesus agora está dando isto como referência de algo que vai acontecer. E o que Jesus está dizendo? Que este sinal se dará pela descida da Nova Jerusalém sobre
Israel. E quando a Nova Jerusalém descer, o sol não vai brilhar, porque a Nova Jerusalém brilha por si própria. A lua não precisa aparecer, e as estrelas, elas vão ser apagadas do firmamento, porque a referência do mundo não será a constelação do Cruzeiro do Sul, nem a Polar Norte, será a Jerusalém que brilha sobre Israel. Ouça, isso aqui pode parecer uma loucura do que Jesus está dizendo, mas cientistas, e quando eu ouvi isso no ano de 17, 18, 2008, eu ouvi isto, que agora, nem todo mundo sabe, que sabe por teoria, mas não sabe por prática. Eu tive a oportunidade de ouvir isso em 2008, da boca de um maçom, contador, cientista e especulador. Ele estava me ouvindo num culto e me chamou para jantar e disse: eu quero saber como é que você sabe dessas coisas que você está falando. Aí eu disse para ele: eu sei porque eu leio na Bíblia. Ele disse: mas eu quero saber sua formação, eu quero saber qual é a instituição que você estudou. Papos para lá e para cá. O que incomodou ele? Incomodou ele foi que eu disse que a Nova Jerusalém, ela desce do céu e ela vai parar no espaço. Isso incomodou ele demais. Ele disse: como é que você prova isto? Eu disse: porque está escrito aqui. E para a gente ganhar tempo, me fez várias perguntas, eu comecei a responder, os olhos dele se encheu de lágrima, embargou a voz, e ele disse: garoto, a NASA está escondendo uma fotofilmagem de um grande meteoro que veio na direção da Terra. Eu olhando para ele, ele dizendo meteoro, e eu dizendo... Ele disse: eu posso te mandar a foto por e-mail? Porque o que você fala é como você descreve o meteoro. Como que é um meteoro? É um retângulo brilhoso. E por que é um retângulo brilhoso? Porque a Bíblia diz que a Nova Jerusalém é um retângulo brilhoso. Você sabe o que você está falando, garoto? Eu falei: eu nunca vi o que o Hubble fotografou no espaço, mas eu sei que a cidade está vindo. Tirou óculos, passou o lenço no olho e perguntou para mim: como que eu faço para saber mais da Bíblia? Ele me mandou a foto por e-mail, e hoje isso está disponível na internet. E o Hubble fotografou um pedaço de meteorito ou de cometa, o que eles dizem que é, de forma quadrilátera, toda cheia de prédio de cristal. E eles estão dizendo que vem na direção da Terra. A comunidade científica já comprova que algo vai vir do espaço. Os teóricos e os ateus já dizem que os extraterrestres vão ter que tirar um povo da Terra. Aquilo que muito crente evangélico já não acredita que vai acontecer, pessoas que nunca pegaram este livro na mão já sentem que algo está para acontecer no planeta. Quando Jesus está falando sobre o relâmpago, Jesus vai dizer do que ele está dizendo. Ele está falando da segunda vinda dele. Mas a segunda vinda de Jesus, eu queria que você não se perdesse. Na verdade, não é segunda vinda, é terceira. Opa, como? Primeira vinda, nascimento virginal. Segunda vinda, arrebatamento invisível. Terceira vinda, vem vindo com os seus santos nas nuvens da glória. Agora ouça: se o sol vai escurecer, a Nova Jerusalém está descendo,
E Jesus está dizendo que logo depois da aflição daqueles dias, Ele vai dar ordem para os anjos reunir os seus escolhidos. Os escolhidos aqui não é a igreja. Os escolhidos são os 144 mil judeus espalhados pelo norte, sul, leste e oeste do globo. Os judeus que não se contaminaram com mulher. Os judeus do judaísmo de Abraão inocentes. Então isto não é arrebatamento. Isto é Jesus voltando com a igreja que já foi arrebatada. Nossa! A igreja já foi arrebatada, e você sabe que quando a igreja for arrebatada, 7 anos se passa na terra, e quando o anticristo vai entrar dentro do templo e vai dizer: agora vocês vão me adorar, aí o povo vai dizer: não, adorar só Jeová, Jeová não existe, Jeová sou eu. Não, o Deus de Abraão existe, vamos clamar. E quando clamar, vai rasgar o céu, Jesus vai aparecer, e os judeus vão olhar e dizer: que feridas são essas na sua mão? Essas feridas são as feridas que eu fui ferido na casa dos meus amigos. Isto é Armagedon. E qual é o sinal do Armagedon? Qual é o sinal político, já para a gente encerrar? Qual é o sinal social, histórico, econômico desse acontecimento? Igreja voltando com Jesus. Não é arrebatamento, não se perca. O arrebatamento já aconteceu há muito tempo. Qual é o sinal? Aí Jesus vai dizer assim: olhe para a figueira. É um sinal botânico da natureza. Não precisa ter PhD, bacharelado, licenciatura para observar uma árvore depois do outono. Está seca, e daqui a pouco ela vai começar a dar brotos de renovação. Olha para quem Jesus está dizendo: olhe para uma árvore seca como uma figueira. Quando as estações começam a mudar, ela começa a dar sinais de vida. Vocês sabem interpretar isto? Jesus falando: você sabe interpretar isto? Então ouça o que eu vou lhe dizer. Não vai passar esta geração sem que a figueira floresça. O céu e a terra vai passar, mas minhas palavras jamais passarão. Oh Jesus! Quem é a figueira comparada? É a nação. Olha o que Jesus está dizendo: não ficará pedra sobre pedra. Está no texto. Estão acompanhando ou não? Eles estavam no templo e estava todo mundo bobo com o templo de Herodes. Aí Jesus disse assim: isso aqui não vai ficar pedra sobre pedra. O que Jesus está dizendo? Vai haver uma destruição com a nação. Só que a nação vai voltar a viver. Então, quando a nação começar a voltar a viver, levante as antenas. Conecte, porque alguma coisa está para acontecer. E o que Jesus está dizendo? Ezequiel 37. O que é Ezequiel 37? É a nação de Israel depois do século I. Ela morreu, sumiu, desapareceu. Ela foi tombando politicamente, socialmente. Ela foi quebrando, se partindo. Na época medieval, judeus quase não existiam, foram vivendo na penumbra do mundo, até que cometeram um erro, saíram da terra que mana leite e mel, foram para a Europa, prosperaram na Europa, enriqueceram na Europa, tomaram a Europa. O site da ONU diz que em 1969, sabe quantos judeus tinha em Jerusalém? Isso é muito sério. 69 famílias. Vamos arredondar para 70? Não tinha 70 famílias, pessoas em Jerusalém. Se você fizer vezes 4, não dá 280 pessoas na terra que manda leite e mel. Mas na Europa
quase 15 milhões de judeus lá, ricos, prósperos. Deus disse: está errado esse negócio, eu vou ter que ferir vocês. Levantou Hitler, só Hitler matou 6 milhões. Como quem diz assim: volta para a terra que emana leite e mel. E aí vocês sabem que os judeus ficaram igual baratas perdidas, e muitos falaram assim: não tem jeito, a gente tem que voltar. Quando chegaram lá, vocês sabem, os palestinos tomaram conta de tudo. Aí o Ismael e o Isaac começaram: a terra é minha, não é minha, não é tua, não, também não é tua, é minha, me dá. E aí, o que a gente faz com esse povo? Que a gente achou que tinha morrido, mas esse povo não morreu. O que a gente faz? É histórico, essa terra é deles. Outra metade das nações diziam: não é deles não. Outra metade dizia: é deles sim. Vamos votar? Vamos. 3 para lá, 3 para cá. E o senhor Oswaldo Aranha, brasileiro, decide: eu decido que a nação volta a viver novamente. Ezequiel 37. Poderão reviver esses ossos, Senhor? Do jeito que a nação está, só o Senhor sabe. Então profetiza, fala, aviva o Pentateuco dentro deles. A promessa de Abraão: quando houver um avivamento ao redor dos 4 cantos, um movimento sionista, judeus da América do Sul, judeus da Ásia, judeus da África, judeus da Europa, vão voltar para a terra. E como que você vê isso? Um exército desmontado, cada osso juntando ao seu osso. E agora o que acontece? Vem o nervo, é a sensibilidade espiritual. E depois vem a carne, é o conteúdo, é a nação se reestruturando politicamente, socialmente, militarmente. E depois o que vem? A pele, são as fronteiras voltando ao estado original de Josué quando entraram em Canaã. Mas o que ainda falta, Ezequiel? Falta eles ficarem vivos de pé. Então chama o meu espírito dos 4 cantos da terra, para que o espírito assopre sobre a nação. O que a gente viu? 1948, então a nação começa a reviver novamente. Só que Jesus disse: não passará esta geração. A geração de Moisés, a geração de Adão, era a geração de 1000 anos. Deus reduziu de 1000 para a geração de Moisés, 120 anos. Deus reduziu a geração de Moisés para a geração menor dos homens, 70 anos. Então uma geração é contada por 70 anos. Quando Jesus diz: não passará esta geração, do que Jesus está dizendo? Que não passará 70 anos sem que a figueira se renove. Conta 1948 a 2018, exatamente 70 anos. E quando 70 anos se cumpriu, Deus tirou uma carta da manga. Deus é incrível. Deus tirou uma carta da manga. E que carta da manga é? Donald Trump bateu no peito e disse: tem alguma coisa errada nesse negócio. Por quê? Porque capital de Israel não é Tel Aviv. Capital de Israel é a antiga cidade antes solitária, envergonhada. Miqueias está se cumprindo diante dos nossos olhos, quando ele tira a embaixada de Tel Aviv e transfere para Jerusalém, como quem diz: Jerusalém não morreu, Jerusalém não está envergonhada, Jerusalém não é turística, Jerusalém é a capital da cidade do Deus vivo. Eu queria muito que você me acompanhasse. Primeiro governo de direita que assumiu a postura de: vou abençoar Israel. E de quebra veio o governo da Filipinas. Se você queria que você estudasse sobre as Filipinas, como que o governo de direita da Filipina está quebrando a hegemonia corrupta do socialismo e do comunismo. E, em consequência, quem veio junto? Bolsonaro. Governo de direita que teve coragem de dizer assim: vou mudar a embaixada para Jerusalém também. Tome a mão de quem está do seu lado. Oh meu Deus, como eu queria ter tempo. Vamos para essa pessoa
pessoa assim, isso é muito sério. Senhores, desculpa se eu vou tocar ou ferir em alguém, mas é uma verdade inegável. É site da ONU e site do governo brasileiro. Está lá. Você sabe qual foi o dia que Eduardo Cunha aceitou o impeachment da Dilma? No mesmo dia que a Dilma deu a ordem para que a representação da embaixada brasileira votasse na ONU contra Israel. O mesmo dia, porque Lula assumiu e foi tirando o pé, a mão e o apoio para Israel. As trevas cobriram o Brasil e a Dilma acabou de vez com a aliança, porque é de esquerda. Foi no dia que Eduardo Cunha aceitou o pedido de impeachment. No dia em que ela se vira para Israel, é o dia que ela tomba do governo brasileiro. Vocês não entendem? E foi Deus que disse: abençoarei os que te abençoou, meu Deus. E vou amaldiçoar os que te amaldiçoarei. Faz uma pesquisa dos países que apoiam Israel no globo. Todos são países de primeiro mundo ou países emergentes. Faz uma pesquisa de países que são contra Israel. Todos os países comunistas, islâmicos e na miséria. Porque isto aqui, querendo doutores ou não, esquerdistas ou não, comunistas ou não, ateus ou não, isto aqui é uma palavra que aquele que está no trono vela para se cumprir. E vai chegar o tempo que grandes e pequenos, todos e indoutos, terão que ajoelhar diante da suprema magistratura do universo e dizer: só o Senhor é Deus. Oh, bendito é Deus por esta verdade. Olhe para Israel. Quando ela começar a florescer, sabeis que eu estou às portas. Como eu queria que vocês estivessem comigo, porque nós viramos 70 anos dessa geração. E se vocês não sabem, teologicamente nós estamos na 69ª semana profética de Daniel. O que nós estamos vivendo? Que de 70 para 71, Deus mudou a cronologia do tempo e nós temos mais 5 anos. Conte, dos 70 para os 75, serão 5 anos de governo de direita ao redor do mundo, aonde o poder do diabo será minado, ditadores irão cair, a esquerda irá recuar. A esquerda irá recuar. Por quê? Porque a esquerda é que diz: aqui o evangelho não entra. Mas chegou o tempo, chegou a hora do evangelho ser espalhado na face desta terra. E aqueles que ainda não ouviram, ouvirão. Só para a gente encerrar, que Jesus não falou aqui. E agora que complica. Porque ele está dizendo: para que eu venha nas nuvens, Israel tem que voltar a viver. E assim será como nos dias de Noé. Não, perceba que ele mudou a mentalidade. Agora ele não fala mais com a mentalidade racional, acadêmica. Ele agora fala com quem tem uma mentalidade espiritual. Porque a pergunta dos discípulos é: que sinal será o futuro? Jesus manda olhar para o passado. Tem que ser espiritual, entender essas coisas. Como será o amanhã? Jesus diz: olhe para o ontem. Olhe como foi os dias de Noé. Por quê? Porque não há nada novo na terra. O homem se repete, o comportamento
casavam-se em casamento. São 4 sinais da sociedade atual e 4 sinais da igreja organização. Porque há uma diferença da igreja organização para a igreja organismo. O que é a igreja organização? É a placa lá do lado de fora, é o CNPJ, são os terrenos, são, como é que eu posso colocar, são os modelos eclesiásticos que nós temos. Em alguns lugares pode bater palma, no outro não pode, no outro pode usar brinco, no outro não pode usar calça, no outro não pode. Em alguns não pode ter bateria, em outras igrejas podem, em outras igrejas pode colocar luz piscando, em outras não pode. Isso tudo é igreja organização. Se tem diácono, se tem presbítero, se tem missionário, se é apóstolo, se é bispo, tudo isso é igreja organização, porque cargo não vai salvar ninguém. Igreja organização. Eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Apolo, tudo isso é igreja organização. Essa igreja organização é uma igreja que ela está com os 4 pés em cima do comer, beber, dar em casamento e casar. E não há nada novo na sociedade nem dentro da igreja, porque isso está falando de um tempo em que as pessoas só iriam olhar para o próprio umbigo, interessadas em viver na terra, em comer o melhor da terra, em vestir o melhor da terra, em ter o melhor da terra. Eu já vi jovens, porque eu dou muito aula para jovens, chorar, dizendo: eu não quero que Jesus volte agora não, por quê? Porque eu quero casar. Esse querer casar, preste atenção, não tem nada a ver com o desejo de você ser mãe. O que está por trás do dar-se em casamento? É a projeção de futuro. As pessoas estão vivendo na terra projetando o futuro, não projetando a vida. Você tem que projetar a sua vida, você tem que estudar, você tem que investir na sua vida, guardar um depósito para o final da sua vida. Agora, crente espiritual não projeta futuro. Por quê? Pergunta para mim por quê. Vocês não estão mais alegres. Porque você não tem futuro. E você também não tem passado. Você só tem hoje. O passado nem gosta de você, gosta. O passado você tenta voltar lá e ele foge de você. Por mais que você tente pisar para trás, o passado você nunca consegue alcançar. E o futuro? O futuro para você não existe. Como assim, irmão Leandro? Porque o que é o futuro? O futuro não é amanhã? Hoje é que dia? Meu Deus! Hoje é sábado? Então o futuro seria quando? Hã? E quando começa o domingo? 0, 0. Então 23h58 é hoje. 23h59 é hoje. 0, 0 hoje. Então você não tem futuro e você também não tem passado. O que você tem espiritual? Somente o hoje. Então busque a Deus hoje. Se conserte hoje. Peça perdão hoje. Reconcilie hoje. Venha beber na água da fonte hoje. Se hoje ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, não endureça o vosso coração. Quem é materialista diz: estou preparando para amanhã. Ainda não estou preparado hoje, mas vai chegar o dia e vai chegar alguém disse para você que você tem amanhã. Quem sabe você só tem o hoje. E o ladrão da cruz olhou e disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Eu nem fui lá ainda, mas hoje. Então, como será nos dias de Noé, assim será a vinda do Filho do Homem. O que há com os dias de Noé?
aqui sim é o arrebatamento. Porque o arrebatamento vai será antecedido por comer, beber. E o que é comer e beber? É desejo do corpo carnal. Comer e beber fala com o corpo carnal, fala com a comodidade do corpo, fala com o conforto com o corpo. As pessoas estão conectadas com o corpo, ligadas com o corpo. Tu já reparou como nós ficamos bonitos? Se eu tivesse chamado de feio, era para vocês ficarem em silêncio. Já reparou como a gente está bonito? Ah, vocês não estão. Você já reparou, os senhores aqui que são mais antigos, da década de 70, de 60, como que os crentes eram? Não podia nada. Hoje a gente pode melhorar o cabelo, fazer uma academia, perder a barriga. Vocês foram embora? Estamos mais apertados, mais acochados, estamos mais fitness. Reparou que antigamente não tinha cinta, hoje tem cinta que esconde a barriga. Vocês foram chapinha, escovinha, já reparou? Antigamente era um vestido listrado de uma lista só. Hoje a gente desfila para postar foto nas redes sociais. Nós estamos mais bonitos. O que aconteceu? Estamos muito focados com o corpo, ligados no corpo. E isso antecede ao arrebatamento. Essa visão não espiritual, mas uma visão de como eu estou. O que eu visto no meu carro? Meu carro tem que refletir a bênção de Deus na minha vida. Minha casa tem que refletir a minha posição social. E nisto tudo, os dias de Noé se assemelham a duas coisas para eu encerrar. Porque responde duas questões que fazem peso para a salvação. Quais são elas? Primeiro, os dias de Noé responde a obra que eu sou e a obra que eu faço. São duas coisas totalmente distintas. A obra que eu sou e a obra que eu faço. Tome a mão de quem está do teu lado e pergunta para esta pessoa: tu sabe distinguir a obra que tu faz da obra que você é? Segunda pergunta que muitas pessoas não têm resposta: eu estou na igreja ou eu sou igreja? É uma diferença gritante ser igreja e estar na igreja. Essas duas respostas definem céu ou inferno. Por quê? Porque a igreja de hoje está muito conectada com a obra que eu faço. Nossa, como a gente ama fazer a obra. E o que é fazer a obra? Fazer a obra você faz através dos dons. Tu já reparou como a gente evidencia dom? Como a gente ama o dom? Como a gente eleva o dom? A gente bate palma para o dom. Já reparou que as pessoas que têm dom dentro da igreja são tratadas de forma diferente? Tem um lugar separado só para elas sentarem. Viraram celebridade as pessoas do dom. Os dons nós desenvolvemos através do batismo com o Espírito Santo. Mas quem disse que quem é batizado com o Espírito Santo é salvo? Vocês não podem ir embora. Logo agora, na hora de encerrar, não pode ir embora. Porque dom não salva ninguém. E é justamente a galera do dom que vai ouvir: apartai-vos de mim, malditos, porque eu nunca vos conheci. Porque eles vão dizer: em teu nome preguei, dom; em teu nome profetizei, dom; em teu nome curei, dom; em teu nome expulsei, dom. A obra que você faz não pode ser maior da obra que você é. E qual é a obra que você é? Você não é obra pelos dons, você é obra pelo fruto do Espírito. O fruto do Espírito sim difere de quem vai subir, de quem vai ficar. Essa é uma
daqueles que fazem a obra e daqueles que são a obra. Assim como há uma grande diferença daqueles que estão na igreja para aqueles que são igreja. Quem está na igreja? Quem está na igreja? Oh, povo complicado, esse povo que está na igreja. E é o povo que a gente ama, é o povo que a gente quer, é o povo que a gente briga com eles, é o povo que a gente vai atrás, vai buscar, é o povo que a gente diz, não vai embora não, é o povo que está na igreja, porque o povo que está na igreja é diferente do povo que é a igreja. Tem muita gente que está aqui na igreja hoje, mas não é igreja, só está na igreja. Tem muita gente que não veio no culto hoje, mas que é igreja. Você sabe quem está na igreja? Está preocupado com pão e com peixe. Quem está na igreja está perguntando para Jesus: faz um sinal do céu aí, para eu ver se ainda o Senhor faz milagre nos dias de hoje. Quem está na igreja, as coisas não agradam se não for do jeito dele, nem da maneira dela. Quem está na igreja, gosta que a igreja se adapte a ele, não ele se adapta à igreja. Quem está na igreja, quer manipular a igreja, quer manipular departamentos, manipular pessoas, porque a relação desta pessoa é somente com a igreja. Eu queria rapidamente encerrar. Quando você percebe quem está na igreja, você quer ver quem está na igreja e quem não é igreja, tira o cargo dele, tira o cargo dela, tira o cargo de alguém para tu ver, porque enquanto tem cargo, ele está ali, ela está lá, não mexe não toca aí não, a chave é minha, eu estou aqui já faz 20 anos, estou aqui, e começou lá na casinha de vovó, eu cavei buraco aqui, não mexe não, para entrar aqui tem que falar comigo, tira ele do departamento, olha para ele e diz assim: agora quero ver se você é só adorador de Jesus. Você sabe uma coisa, pastor? Eu vou para a congregação. Na verdade, eu vou congregar mais perto de casa. É muito longe. Minha esposa reclama, meu marido reclama. Então aproveita, estava já cansado, desgastado. Eu vou procurar uma igreja mais próximo para congregar. Você só estava na igreja. Porque tu vai para outra igreja e quando tu chegar lá, tu vai dizer assim: olha, eu vim da outra igreja, na outra igreja eu fazia isso, trabalhava nisso, fazia aquilo, como quem diz, tem um emprego aí para mim. Na verdade, quem é igreja, independente se está sentado aqui, independente se está sentado aí, independente se tu é filho do primo, do sobrinho, do pastor, do dirigente, independente se a figueira floresceu, ou se a vide deu fruto, ou se a oliveira frutificou, se tu é igreja, você é igreja no culto, tu é igreja lá fora, tu é igreja no colégio, tu é igreja no trabalho, tu é igreja aqui na mão de quem está do teu lado. Pergunta para esta pessoa: tu está na igreja ou você é igreja? Ai, meu Deus, Jesus não vai arrebatar quem está na igreja, Jesus vai vir buscar quem é igreja. Levanta a tua cabeça com um ar de soberba espiritual, levanta, enche o teu pulmão com um sinal de orgulho, bate no peito e diz: eu sou igreja. Fraco, fracassado, tombado, caído, vacilando, pecando, me arrastando, mas eu sou igreja, não pelos meus méritos, mas pelo sangue vertido na cruz do Calvário, que lavou as minhas vestiduras e que me abriu acesso ao Pai. Eu sou igreja. E para a gente encerrar, te prepare, porque Jesus, quando vem falar com a igreja, ele diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito